Fala galera, Pastor Thiago chegando aqui, Pastor na área, e eu venho trazer as últimas notícias do Volta Redonda, que vai jogar pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no próximo sábado às 18 horas no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, contra a equipe do Remo. Vamos falar como vai chegar o Volta Redonda para essa partida, desfalques, né? Bastante jogadores ali lesionados. Vamos falar do Remo também, vamos trazer notícias do Remo, retrospecto desse confronto, muitas coisas, muitas notícias aqui no Voltaço Notícias. Então é só ficar ligadinho. Eu volto depois da vinheta. Bem-vindo à Pratique Esporte. Somos uma indústria referência em uniformes esportivos personalizados no Brasil. Para que sua experiência seja ainda melhor, a Pratique Esporte tem um simulador para que você mesmo possa criar o design do seu material. Uniforme de alta qualidade, escudo bordado em alta definição e recortes especiais, tudo isso em um só lugar. Venha fazer seu orçamento. Pratique Esporte, hashtag a melhor que tá tendo. Chegando aqui com as notícias do Volta Redonda, mas primeiramente eu faço aquele pedido de sempre: dê aquela moral pra gente, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando. Você vai nos ajudar bastante. Também tem o clube de membros que você pode participar, você vai estar nos ajudando financeiramente, e a nossa famosa Live Pix, para começarmos a transmissão também, né, narrando jogos do Volta Redonda fora de casa. Precisamos aí da sua ajuda pra gente conseguir, né, fazer esse tipo de serviço aqui também. E você que está pelo Instagram, é só dar aquela moral pra gente, seguindo a nossa página e também ajudando a compartilhar aí, porque no Instagram você tem notícias a todo instante do Volta Redonda. Falando em Volta Redonda, o Volta Redonda treinou na última quinta-feira pela manhã no estádio Raulino de Oliveira, onde o técnico Rogério Correia fez os últimos ajustes para este jogo importantíssimo na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Volta Redonda vai até Belém do Pará. A equipe viajou na noite de quinta-feira para Belém, onde vai enfrentar no próximo sábado às 18 horas a equipe do Remo no estádio do Mangueirão. O Volta Redonda tem alguns desfalques para esta partida, então a gente vai contar tudo para vocês aqui. Mas falando do treinamento do Volta Redonda, existe uma dúvida na cabeça do técnico Rogério Correia, que é sobre a formação tática do Volta Redonda para essa partida. Lembrando que nas últimas 3 partidas, o Volta Redonda veio com um esquema de 3 zagueiros. Um esquema que o Volta Redonda conseguiu vencer o Paysandu, empatar com a equipe do Criciúma, jogando em Santa Catarina, e no último jogo no Raulino de Oliveira, o técnico Rogério Correia manteve esse esquema e o Volta Redonda empatou com o Amazonas. Mas nesta última partida, o Volta Redonda saiu perdendo e no intervalo o Rogério Correia mexeu na equipe, desfazendo a formação de 3 zagueiros, voltando para 2 zagueiros, colocando mais um homem no meio campo, povoando o meio campo do Volta Redonda e mantendo ali os 3 atacantes. Então existe essa dúvida do técnico Rogério Correia para a partida do próximo sábado. Coloca aí nos comentários, torcedor, você manteria o esquema de 3 zagueiros ou tentaria ali 2 zagueiros e um time com um meio campo aí com mais volume, com mais jogadores ali, para tentar algo melhor contra o Remo? Então coloca aí nos comentários. Dúvidas também no setor ofensivo. O técnico Rogério Correia vem com dúvidas para escalar o ataque do Volta Redonda. Matheus Dino entrou muito bem, foi o primeiro atacante do Volta Redonda a marcar gol nessa Série B. Então existe uma dúvida aí, uma possibilidade do Matheus Dino entrar no lugar do Bruno Santos, que não veio bem. E também uma dúvida em relação a Mirandinha ou Lucas Tocantins. Lucas Tocantins, que é dúvida, saiu ali lesionado, mas existe essa possibilidade do Rogério mexer também na ponta, né, do ataque. Se não for o Lucas Tocantins, quem briga por fora também é o Yuri, que entrou até bem no jogo contra o Amazonas. Então tem essa dúvida do técnico Rogério Correia para escalar o esquadrão de aço para este jogo importantíssimo. Agora vamos atualizar o departamento médico do Volta Redonda, porque como eu disse, como está na capa aí, são muitas dúvidas, desfalques também importantíssimos para essa partida. Continua o desfalque ali
do zagueiro Fabrício. Fabrício fez uma cirurgia de joelho, operou o menisco, tem uma previsão de retorno aí de no máximo 30 dias, né? Então não vai jogar agora, precisa se recuperar e depois ali fazer aquela transição, né, da parte física, academia, fisioterapia e também campo e bola. Bruno Barra é dúvida. Bruno Barra já estava na transição, né, para os gramados, mas ainda é dúvida porque o jogador sentiu. O atacante MV, um desfalque muito sentido também, continuará de fora. Existia possibilidade do MV retornar esta partida contra o Remo, porém o atacante sentiu novamente e também não vai jogar. O Wellington Silva, que sentiu a posterior no jogo contra o Amazonas, foi substituído no primeiro tempo, dificilmente será relacionado para esta partida diante do Remo. Não é uma lesão grave, mas requer cuidados e o Wellington Silva deve ficar fora dessa partida também. A última dúvida aí do departamento médico é em relação ao atacante Lucas Tocantins, que entrou muito bem no jogo contra o Amazonas, mas sentiu uma lesão muscular logo assim que entrou, teve que ser substituído. Tem uma possibilidade de estar à disposição do técnico Rogério Corrêa, mas também é dúvida para essa partida diante do Remo. Então Volta Redonda aí com bastante jogadores no departamento médico, né, o que vem dificultando também o técnico Rogério Corrêa na escalação da equipe para esse duelo importantíssimo. A família Rubac está aumentando. Além da deliciosa batata palha, está chegando nas prateleiras dos principais supermercados do estado do Rio de Janeiro. A deliciosa azeitona Rubac, sem caroço e fatiada. E ainda a maravilhosa farofa caseira Rubac. Aguarde, você vai se apaixonar. Afinal, se tem a marca Rubac, é sinônimo de qualidade. Produtos Rubac, 7 anos de muito sabor. Agora vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O Volta Redonda no momento está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 6 pontos. E a equipe do Remo, adversário do Volta Redonda, está invicta na competição, é o 3º colocado com 16 pontos na tabela. Lembrando que o Remo briga pela liderança, então a expectativa é do estádio Mangueirão estar lotado e o Remo brigando aí para chegar na liderança da competição. Ambos vêm de um empate. O Volta Redonda empatou jogando no estádio Raulino de Oliveira contra o Amazonas pelo placar de 1-1, e o Remo também vem de um empate jogando contra o Atlético Goianiense fora de casa, também pelo mesmo placar, 1-1. Este jogo do Remo. Vamos para o retrospecto entre Volta Redonda e Remo, Remo e Volta Redonda. No total, foram 7 jogos que essas equipes se enfrentaram. O Volta Redonda venceu 2 vezes, houveram 3 empates e também 2 vitórias do Remo. Então, um confronto bem equilibrado. Porém, nos últimos 3 jogos entre Volta Redonda e Remo, o Volta Redonda não perdeu. O último confronto foi o ano passado, no dia 21 de setembro, pela Série C do Campeonato Brasileiro, segunda fase, jogo no estádio Raulino de Oliveira. Volta Redonda empatou com o Remo pelo placar de 1-1. E no total desse confronto, o Volta Redonda marcou 8 gols e sofreu 6 gols da equipe paraense. Então, né, como eu disse, um confronto equilibrado e que nos últimos jogos o Volta Redonda vem aí tendo uma pequena vantagem. Venceu o Remo fora de casa na estreia da Série C. Os 2 jogos na fase de grupo terminaram empatados. O Volta Redonda conseguiu classificação para a final, deixando o Remo na segunda colocação. Um jogo difícil, como o próprio técnico Rogério Corrêa falou, né, que vai ser um jogo complicado, mas que o Voltaço vai em busca dos 3 pontos. Então agora vamos falar do Remo, né? O Remo está invicto na competição, é o 3º colocado, como eu disse, vem ali brigando pela liderança, vem em um bom momento. Então existe uma confiança muito grande no elenco do Remo, nos torcedores, né? É casa cheia no Mangueirão, os ingressos já estão sendo vendidos ali, né? Então já existe aquela expectativa de carga máxima, né, de ingresso, né, serem comprados, uma expectativa muito grande ali, né, para os jogadores do Remo, que vem treinando, tá? Vem se preparando para esse duelo diante do Volta Redonda. Então confere aí vídeos do próprio clube aí mostrando ali os treinamentos da sua equipe.
Nesta sexta-feira teremos um vídeo especial também com o setorista, jornalista do Remo, que vai trazer todos os detalhes da equipe paraense. Então fica ligadinho em nossas redes sociais. Nesta sexta-feira, às 20h30, estarei ao vivo também participando de uma live do canal Mundo Azulino, que fala do Remo também. Estarei lá ao vivo. Então vamos deixar o link no nosso Instagram para vocês estarem acompanhando. Também estamos juntos, a gente se encontra no sábado, no pré-jogo. Estamos tentando fechar ali para a gente poder transmitir o jogo contra o Remo também em narração. Então tem muitas novidades aí para vocês. Tamo junto, um grande abraço. Pastor na área.